Ministro, vamos falar agora um pouco, pegando outro gancho que o senhor falou. O senhor falou de um problema de equilíbrio dos três poderes no Brasil, que é também uma das causas dessa radicalização que estamos vivendo. O senhor escreveu um livro que se chama O Quinto Movimento, vou mostrar até para o nosso público aqui, O Quinto Movimento, propostas para uma Constituição inacabada. O senhor acha que temos um problema na nossa Constituição que levou a esse, no final das contas, após 30 anos, a esse desequilíbrio, e eventualmente o senhor tem várias propostas aqui para reformar, ou até como outros autores, né, para reescrever de fato a Constituição. O senhor acha que a Constituição brasileira precisa ser modificada de forma importante para evitar um desfecho ainda pior, ou podemos trabalhar dentro da Constituição para evitar esse equilíbrio, esse desequilíbrio entre os três poderes? Alguém duvida que essa Constituição precisa de uma profunda reforma? Olha, nós fizemos a Constituição num momento muito difícil da vida nacional. Nós acabávamos de sair de um regime militar e as lideranças civis, todas elas, as progressistas, as conservadoras, as liberais, queriam fazer um acerto de conta com os militares. Como as instituições militares eram uma corporação muito forte, era preciso empoderar corporações civis para neutralizar o papel da corporação militar. Empoderaram o judiciário e criaram uma que foi muito empoderada, que é o Ministério Público, que mostrou-se uma instituição imatura, com honrosas exceções, narcisista, que não sabe usar moderadamente os poderes que tem. O Ministério Público acha que pode substituir o Judiciário, o Executivo, o Legislativo, o Prefeito, o Governador, acha que pode paralisar as obras do país, tá certo? E a outra coisa também, no momento que foi feita a Constituição, foi a véspera de uma eleição presidencial. Então a Constituição terminou sendo, de certa forma, uma espécie de plataforma eleitoral da eleição presidencial que se avizinhava e que tinha entre os constituintes candidatos importantes que saíram acolhendo reivindicações. E, além do mais, o seguinte, essa Constituição ela foi tão modificada que, provavelmente, depois da promulgação, em 10 de outubro de 1988, até hoje, mais 2 constituições foram introduzidas nessa Constituição. Para se ter uma ideia, tem um capítulo da Constituição que trata de vaquejada. Por que trata de vaquejada? Não, esse caso mostra a desorientação do nosso Poder Judiciário. O Supremo resolveu um dia reunir os seus 11 ministros para discutir se a vaquejada era constitucional ou inconstitucional a partir de uma representação de um promotor desavisado do Ministério Público, não sei de onde. E o Supremo chegou à conclusão que a vaquejada era inconstitucional. A vaquejada é uma tradição, é uma cultura do Brasil e um negócio de médio e pequeno porte. E aí as pessoas que queriam continuar a vaquejada só tiveram um caminho. Fazer o quê? Colocar a vaquejada na Constituição. Ela não estava na Constituição. O Supremo, com a sua decisão desorientada, terminou fazendo com que um Congresso propusesse uma PEC e levou a vaquejada para a Constituição. E outros temas estão lá como capítulo. Além disso, o seguinte, o Supremo decide se o presidente da República pode nomear o ministro. Mas a atribuição constitucional é clara, é do presidente da República ou da presidente nomear ministro e não do Supremo. Aí chegou ao ponto de proibir que o presidente Bolsonaro nomeasse o chefe da ABIN, no caso. Um delegado. Sim. Um delegado. Já tinha proibido a presidente Dilma de nomear o presidente Lula, ministro. Todo mundo achou bonito porque era o presidente Lula, era a Dilma e era o PT. Eu digo, vocês vão pagar um preço por isso. Depois proibiu o presidente Michel Temer de nomear uma deputada ministra do Trabalho. E depois proibiu o presidente Bolsonaro de nomear o delegado. Quando o presidente Bolsonaro não pôde nomear o delegado, eu olhei assim, eu digo, o presidente pode o quê exatamente? Se não pode nomear o seu delegado, sem um processo administrativo que o delegado não tinha. Porque podia dizer, não, tem esse processo, tem isso, não tinha. Então eu creio que é preciso restabelecer o equilíbrio entre os poderes, inclusive para preservar o próprio Supremo, que é um poder essencial, importante, é
é o Tribunal Constitucional da Nação Brasileira. E o Tribunal Constitucional da Nação Brasileira precisa ser acolhido e respeitado. Mas, na situação atual, eu acho que sofre um processo de desgaste muito grande. Pois é, só para terminar esse assunto, esse processo de desgaste, na sua opinião, não é por causa da própria atuação no Supremo, muitas vezes, além das suas prerrogativas, ultraviras, que está provocando também uma reação por parte do Senado Federal em querer limitar o tempo de atuação de um ministro, querer fazer até eventualmente um caso de impeachment contra ministro, já há pedido de impeachment, ou há CPI de abuso de poder. O senhor não acha que hoje no Brasil o poder que está extrapolando as suas funções e que está provocando esse desequilíbrio é o poder judiciário, no caso, o Supremo Tribunal Federal? E como reverter essa situação, na sua opinião? O mais importante, Carlos, é compreender esse processo, tá certo? Por que o Supremo foi ganhando essa projeção? Eu fui na posse do ministro Flávio Dino, que é meu amigo, foi meu companheiro de partido, colega de Câmara, um excelente deputado, foi governador do Maranhão, tive com ele algumas vezes no Maranhão. Você vai ali, antigamente a posse do ministro do Supremo era um ato singular, não tinha esse peso político que tem hoje. Por quê? Porque isso também é resultado da campanha que foi realizada de descrédito da política. O Supremo ocupou um espaço que foi fruto do descredenciamento da política como atribuição do destino humano. O destino humano, na antiguidade, era uma atribuição dos deuses, era uma atribuição de Delfos, das pitonisas. Os generais, os imperadores, os gregos, os persas iam lá para saber qual era o destino. A pitonisa decidia, o oráculo decidia, os deuses decidiam. Depois a política passou a decidir o destino. Quando a política foi, de certa forma, descredenciada, ressurgiram os deuses da antiguidade, não em Delfos, mas nessas corporações jurídicas. Todas elas se propuseram a substituir a política, o judiciário, o Ministério Público, o primeiro grau, o segundo grau, o Supremo, a Polícia Federal. Todo mundo acha que pode substituir a política porque são puros, porque são meritocráticos, porque não estão contaminados pelo voto comprado, pela corrupção. Isso é claro. Houve esse fenômeno. A política foi esvaziada e essas corporações foram ocupando o espaço. É preciso voltar a redistribuir o destino humano e devolvê-lo para a política, porque com todos os seus defeitos, ela pode ser mudada. Você pode mudar o prefeito, o governador e o presidente, como tem acontecido. Um ministro do Supremo é para sempre, um juiz é para sempre, um procurador é para sempre. Devem ter suas atribuições, mas não a do destino humano nem do destino da sociedade. Então temos, na sua opinião, um novo Olimpo, basicamente, lá em Brasília, na parte mais à direita, fisicamente dizendo, da Praça dos Três Poderes. É a Nova Delfos. A Nova Delfos no Supremo. Ministro, aliás, secretário, o senhor foi ministro da Defesa. Um dos aspectos que hoje estão sendo apurados pelo Supremo Tribunal Federal é a atuação dos militares durante aquilo que é chamado por alguns tentativa de golpe de Estado, do dia 8 de janeiro de 2022. Na sua opinião, esses militares, ou melhor, na sua opinião, a caserna, está envolvida em algum tipo de atuação nesse aspecto? Há alguns generais, na sua opinião, que você acha poderiam estar envolvidos, claro, sem fazer juízo antes, sem conhecer todos os autos processuais? Mas, na sua opinião, havia um risco de ruptura democrática no Brasil ou isso daqui é apenas retórica que poderia se tornar uma arma política, na sua opinião? Carlos, precisa separar os indivíduos das instituições, tá certo? Provavelmente há um juiz, um jornalista, um promotor, um comerciante, um médico, um advogado ou um militar que pense de determinada forma. Mas é a OAB que pensa assim? É o Conselho Federal de Medicina? É a Federação dos Jornalistas? É a ABI? Não. Então, não são as instituições militares. As instituições militares são guiadas por valores antigos. Foram construídos lá no passado, em Guararapes, por um Caxias, por um Floriano, um Deodoro, um Góes Monteiro, um Geisel, um Osório, um Marcílio Dias, um Tamandaré.
Essas instituições são guiadas por valores. O menino sai da academia, ele já sai com um peso nos ombros do Caxias, do Deodoro, de Guararapes, da Guerra da Independência, sai com isso. E isso é o que termina, em última instância, determinando o comportamento dessas corporações. Agora, os indivíduos podem ter lá seus devaneios, suas pretensões, mas é um desserviço que se presta ao Brasil acusar as Forças Armadas de ter dado o golpe por uns e de não ter dado o golpe por outros, porque os militares ficaram nessa situação. São acusados por uns porque não deu golpe e por outros por ter tentado dar o golpe. Ou seja, pelo menos vamos chegar num acordo para ter pelo menos uma só acusação. Mas o senhor falou, o Brasil é o país vamos dizer assim, das diferenças, né? Evidentemente temos uma heterogeneidade até nas acusações, no caso. Mas só para terminar esse assunto, secretário, mas na sua visão, o senhor foi ministro da Defesa, o senhor conhece os militares muito bem. Há então apenas algum caso de incontinência verbal, vamos dizer assim, né? De inconsequência de alguns que acabou contaminando a imagem de todos, ou de fato havia um mal-estar por parte de uma cúpula militar ou de parte dela em relação à volta do governo do PT? Afinal, só terminando, quando o PT saiu do poder em 2016, uma nota do partido indicou entre os erros não ter colocado nas academias militares uma doutrinação ideológica. Isso foi também alvo de debate até pelo clube militar. Então, você não acha que havia um mal-estar naquele momento, uma tensão pós-eleitoral que poderia ter levado alguns a pensamentos não propriamente republicanos? Voltando mais uma vez à instituição. Não conheço no Brasil instituição mais ligada aos interesses nacionais, com mais elevado espírito público, com mais espírito de renúncia pelo interesse comum do que as instituições militares. Nós temos instituições respeitáveis e boas. Igual a dos militares eu não conheço uma, tá certo? Conheço instituições muito boas. Agora os militares têm esse compromisso de forma muito mais antiga e muito mais consolidada. Os indivíduos erram, os indivíduos dizem coisas absurdas e devem ser julgados os indivíduos e não transferir culpas ou responsabilidades individuais para a instituição. A instituição não é perfeita, comete seus erros, tem os seus pecados, mas como instituição tem que ser protegida porque o Brasil precisa hoje, precisará mais ainda dessas Forças Armadas do ponto de vista da defesa nacional, da ciência, da tecnologia, do trabalho social, da proteção da Amazônia e dos valores nacionais que estão aí meio expostos no nosso país.